O Fed manteve as taxas de juros em 5,5% e vamos fechar o ano de 2023 com exatamente essa taxa agora. Vamos iniciar 2024 com ela também, mas a ideia desse vídeo aqui é trazer para vocês quais são as mudanças que o Fed trouxe nessa última reunião do Fed de 2023, juntamente com alguns dados de inflação que eu vou passar para vocês, algumas expectativas que a gente está esperando para o mercado para 2024, super atualizadas em relação à Bolsa Americana, a economia mundial como um todo. E no finalzinho eu vou citar também pontos sobre a taxa Selic aqui no Brasil e o preço do dólar, que aparentemente está muito atraente. E se você gosta desse tipo de atualização sobre economia, Bolsa Americana, não esqueça de deixar a curtida aqui no vídeo, hein? Bom, nessa última reunião do Fed que a gente teve agora em dezembro, eles mantiveram a taxa de juros em 5,5%, como já era esperado aí por 98% do mercado antes mesmo da reunião acontecer. Então já pode dizer que a gente vai virar o ano de 2023 e começar 2024 com a taxa de juros em 5,5%, uma das mais altas nos últimos 22 anos. O Fed não aumentou as taxas de juros principalmente por conta da inflação. Então, olhando já esse dado aqui atualizado para vocês, a gente lembrando, tava com 6% aqui começando o ano de 2023 e vamos fechar o ano de 2023 a 3,1%, talvez até um pouco abaixo de 3%, mas o último dado que a gente tem é a inflação de novembro a 3,1%. Isso em relação aos últimos 12 meses é um número muito bom. Isso demonstra que a taxa de inflação ela vem caindo, continua caindo, né? E as ações do Fed têm se tornado eficazes. E é muito bom ver que a inflação dos Estados Unidos continua baixando. Isso é muito bom para a Bolsa Americana, para ações como um todo. E agora eu vou trazer bastante informação importante e que pode mudar totalmente o panorama de como vai ser o ano que vem para os seus investimentos no exterior. Então a primeira coisa que o Fed falou na reunião deles, além de manterem as taxas de juros no patamares atuais, é que eles estão prevendo que eles vão diminuir a taxa de juros ano que vem com um pouco mais de constância. E isso fez o mercado ficar muito animado, né? Pô, taxa de juros menores mais cedo do que o esperado. Então por isso que a bolsa subiu bastante logo no mesmo dia que o Fed manteve as taxas de juros nessa quarta-feira agora de dezembro. E o que eles trouxeram de atualização que foi muito assim relevante, bem legal, foi que a expectativa para a taxa de juros ano que vem, em 2024, agora é 4,6%. Antes era de 5,1%. Ou seja, isso já mostra, né, para o mercado que o Fed tem a tendência de abaixar os juros um pouco mais cedo do que o comum. Eles fizeram a mesma coisa com 2025. Antes a previsão deles era de 3,9%, né, fechar o ano, e agora de 3,6%. Isso aqui o mercado adorou ver. E até depois dessa fala do Fed em querer diminuir as taxas de juros um pouco mais cedo, a gente teve o mercado mudando totalmente o panorama do que eles esperam para as taxas de juros nos meses de 2024. Então olha que interessante, desse lado esquerdo aqui, a gente tem como o mercado estava esperando as taxas de juros para as próximas reuniões em 2024. Aqui nessa tabela, a gente tem a parte easy, que é basicamente o quanto percentual do mercado acredita que eles iriam diminuir a taxa de juros nessas reuniões específicas aqui de 2024. No change é não mudanças, né? Então não haveria mudanças, manteria no mesmo patamar atual. E hike é elevação da taxa de juros. Então o panorama era que em março de 2024, 46% do mercado acreditava que eles poderiam abaixar a taxa de juros pela primeira vez depois de muito tempo, e 52% do mercado acredita que eles poderiam ter nenhuma mudança. E aí depois essa fala do Fed mudou um pouquinho, né? Então desse lado direito aqui é a mesma tabela, só que depois da reunião do Fed. Aí o mercado já mudou o panorama, acreditando que 68% que eles já vão diminuir a taxa de juros em agora março de 2024, tá? E apenas 30% que não haveria mudanças. Então o que a gente vê aqui é que o mercado tá prevendo que a partir de 2024, março, a gente já vai começar a ter diminuição na taxa de juros, provavelmente de 0,25% aqui nessa primeira, ou seja, caindo para 5,25%, depois possivelmente caindo para 5% ou 4,75%, tá? Então vocês podem ver que grande parte do mercado acredita que em 2024 quase todas as reuniões do Fed vão ser para diminuir a taxa de juros. Então esse é um panorama bem interessante de a gente ver e analisar e ver como o mercado ele já antecipa bastante esses movimentos. Bom, e até olhando para outras atualizações que o Fed trouxe aqui nessa tabela, que é muito importante, que mostra as expectativas deles para os próximos anos, a gente consegue ver que o que eles mudaram aqui também foi a relação da inflação. Então eles acreditam que para 2024 e 2025 a inflação ela vai ficar até um pouco menor do que eles estavam prevendo, o que é muito bom, porque a gente quer uma inflação menor nos Estados Unidos. E um ponto que eles mexeram aqui foi só diminuir um pouquinho o PIB para 2024. Antes eles estavam esperando 1,5% de crescimento no PIB americano e eles colocaram para 1,4% nessa última reunião esperada para 2024.
2024. Isso mostra que pode ser que a economia americana ela fique um pouco mais fraca em 2024 do que o esperado, mas ainda assim com um crescimento e sem recessão pela frente, de acordo com o Fed tá falando aqui pra gente. Então é legal mostrar esse panorama, até porque em 2022 muita gente falando, não, vai acontecer recessão em 2023. E a gente tem um PIB de 2,6 em 2023, a bolsa subindo 40%, 20%. Então assim, é loucura deixar de investir por conta de uma possível recessão que possa acontecer, até mesmo porque o Fed não demonstra isso nas expectativas de crescimento de PIB para 2024, 25 e 26. E já que eu comentei de bolsa americana como um todo, depois dessa reunião última do Fed aqui agora em dezembro de 2023, a bolsa reagiu positivamente com esses dados, né? Porque, que nem eu falei para vocês, são bem relevantes, a gente vê uma inflação menor, a taxa de juros começar a diminuir antes do que a gente estava esperando. Então a bolsa americana subiu 1,3% no mesmo dia e ele vai fechar, né, o ano em aproximadamente 23%, né? Obviamente tem mais alguns dias de negociação, mas não vai movimentar tanto nem para cima nem para baixo, porque final do ano não tem muita notícia relevante para mudar tanto o panorama. Então é esperado que a bolsa americana feche 2023 a 23% próximo disso aí, o que é muito interessante. Se a gente olhar o Nasdaq 100, né, que também fechou hoje muito bem positivo logo após a reunião do Fed, a gente vê que em 2023 eles vão fechar aí próximo dos 52% de valorização. É muita valorização e quem deixou de investir em 2023 perdeu 50% de valorização no Nasdaq 100, né, que é o QQQ da bolsa americana. Então, olha como tá fechando 2023 muito positivo a bolsa americana. Se a gente olhar, por exemplo, outras ações, Microsoft fechando a 56% no ano, que aliás é uma das nossas recomendações da Dollarame desde o ano passado. Então a gente tem vários assinantes aí ganhando mais de 56% numa das ações que a gente recomenda da Dollarame, fora que tem outras ali que rentabilizaram próximo disso também. Nvidia, por exemplo, vai fechar o ano aí próximo dos 235%. Olha que absurda também a valorização da Nvidia. Outras empresas tiveram algo próximo disso aqui, expandiram muito nesse ano. Então é legal ver que muitos de vocês devem ter ganhado bastante dinheiro nesse ano escolhendo boas ações. Mas que 2024 vai ser um ano também de colher bastante, de continuar comprando ações que caíram bastante durante 2022, 2023 e que ainda não se recuperaram, mas continuam trazendo bons resultados. Como é o caso do Realty Income, que é um REIT aí do setor de retail, de varejo, que também não saiu muito do lugar aqui em 2023, tem tendência de subir nos próximos anos, como grande parte dos REITs, na verdade, né, que acabaram caindo bastante e tem tendência de começar a valorizar a partir de 2024, então por isso que é bom sempre estar bem posicionado. E eu tô com expectativas muito positivas para 2024 na bolsa americana, então tô gostando bastante dos investimentos que eu tô fazendo, da galera também que tá investindo, e espero que você também esteja bastante feliz com isso. Agora, já falando de Selic e dólar, pra gente finalizar o vídeo, a Selic caiu 0,5%, né? Então o Banco Central cortou novamente a Selic, que antes estava em 12,25 e caiu para 11,75, ou seja, um corte de 0,5%. A tendência é que continue caindo durante o ano que vem também, provavelmente fechando o ano próximo de 9% com uma taxa Selic. E aí, até para atualizar vocês aqui de um dado que eu gosto bastante de trazer para vocês, qual que era o cenário de juros e inflação nos Estados Unidos no começo desse ano de 2023 e o mesmo cenário também para o Brasil. E como eles estão fechando o ano aqui em relação à taxa de juros e inflação. Então olha que interessante, os Estados Unidos começou 2023 com uma taxa de juros real de menos 1,7%, ou seja, uma inflação maior do que a taxa de juros, e Brasil iniciou o ano com uma taxa de juros maior do que a inflação aqui, né? Dando uma taxa de juros real de 7,4%. Lembrando que taxa de juros real é basicamente a taxa de juros menos a inflação. E aí olha como vai fechar o ano, né? Os Estados Unidos com uma taxa de juros real positiva em 2,09%, né? Diferente de como começou o ano negativo, e o Brasil fechando o ano com uma taxa de juros real menor do que começou o ano. Então, de 6,75% aqui no caso, né? Então o que a gente tem de informação aqui é que cada vez mais a diferença de taxa de juros real do Brasil e Estados Unidos tem diminuído, e isso obviamente vai trazer um panorama maior para o dólar tender a ficar um pouco mais caro e a bolsa americana obviamente valorizar um pouco mais, porque aí talvez faria mais sentido os investidores americanos tirarem o dinheiro do Brasil e colocar na bolsa americana, por exemplo, ou até mesmo na renda fixa deles. E aí, falando em dólar, a gente começou o ano aí de 2023 ao dólar de 5,30, 5,17 e provavelmente vamos fechar o ano com ele abaixo de R$5, o que é excelente, tá? Grandes oportunidades aí para você comprar dólar abaixo de 5, diminuir o seu preço médio, então ainda vejo como uma grande oportunidade. Acho muito difícil ele cair abaixo de 4,80, 70 ano que vem, até acredito que ele venha subir bastante por conta de vários motivos aí políticos e também fiscais que a gente vai ter de mudança ano que vem. Então continuo ainda com compra forte no dólar nesse momento atual, abaixo de R$5, sempre avisando vocês, né? Sempre tô passando essa informação aqui e é bom vocês aproveitarem. Até recentemente fiz um aporte
aporte bem alto aí na Bolsa Americana agora em dezembro para comprar com esse dólar a 4,92, né? Depois também que foi anunciado que o Fed ia manter as taxas de juros no mesmo patamar lá nos Estados Unidos e que ia ter uma previsão de cortar um quanto antes agora em 2024, o dólar também caiu um pouco aqui, então ficou um pouco mais atrativo também para você comprar dólar mais barato. Agora, diz para mim nos comentários como que foi seus investimentos do exterior em 2023, o que você tá achando da Bolsa Americana, da economia americana e da experiência que você tá tendo de investimento lá. Deixa pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou ler todos, até pra gente fechar esse ano de 2023 com chave de ouro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e se inscrever no canal pra ter mais vídeos como esse sobre investimento e Bolsa Americana. 2024 a gente vai vir com tudo, com mais conteúdos aí pra vocês, então vocês não podem perder nada disso. A gente se vê no próximo, valeu, até mais!